Senador, mudando um pouco de assunto, alguns dias, alguns parlamentares apresentaram um novo pedido de impeachment contra o presidente Lula e tal. Outros já tinham pedido antes também. O senhor acha que é uma discussão que deve ser feita, que já tem que tirar mesmo o presidente Lula agora? Essa discussão sempre é feita, é natural haver esse tipo de discussão, né? Vai haver pedidos, o governo obviamente não faz tudo certo, também não faz tudo errado, né? Mas é preciso que o que se enquadra dentro de um possível impeachment que seja analisado, e que seja analisado o que se enquadra. Então, esses dois lados da coisa. Então, eu acho que isso aí vai aparecer ao longo do tempo, assim como com o presidente Bolsonaro, teve vários pedidos também, e vai ter que ser analisado aqui dentro das casas, né? Faz parte, a gente está aqui para representar a população, é o poder legítimo, vamos dizer assim, pela população, todo mundo está aqui porque foi votado, são quase 600 pessoas aqui, né? Quase isso aí, né? 594, né? Quase 503 mais 81, dá quase 600. 594 pessoas, então, aqui eleitas pela população para fazer isso. Então, a gente tem que analisar tudo isso aí e volta e meia vão aparecer esses pedidos, muitos vão ser negados, pode ser que um deles seja aceito e faz parte do trabalho analisar. Alguns adversários do senhor na campanha, a Janaína, ex-deputada Janaína, né, o Márcio França, o ministro, falaram que o senhor não é um bolsonarista raiz, que no Senado vai virar quase um lulista e tal. O senhor concorda com essa avaliação? Não, você vê, né, eu por ser de uma formação mais técnica, às vezes o pessoal estranha um pouco, porque não é aquela formação talvez tradicional da política. Eu trabalho muito com lógica e sensatez. É o que eu tenho falado aqui dentro, né? Eu apoio, né, eu sou da oposição, certamente, eu apoio as coisas que são boas para o Estado de São Paulo. Eu sou senador do Estado de São Paulo, então coisas que são positivas para o Estado de São Paulo, são positivas para a população, são positivos para o Brasil de forma geral, a gente apoia. Não tem essa questão de eu sou contra por ser contra, né? Isso não pode existir. Isso seria burrice e ser contra a população. Não, a gente tem que ser a favor da população. Então, quando o governo fizer coisa errada, né, a gente vai estar ali para bater em cima e bastante. Quando fizer coisa certa, a gente vai estar lá para falar, olha, isso aqui funciona, entendeu? Vamos fazer esse negócio funcionar, eu vou apoiar. Agora, você vê, ciência, um exemplo agora, ciência e tecnologia, né? Acabei de falar bastante do Ministério, deixa eu falar uma coisa boa aí. Eu trabalhei muito, por exemplo, no setor espacial. Lógico, eu sou do setor espacial, não que eu puxei, tem que tomar cuidado, não que eu priorizei só o setor espacial, mas a gente adiantou muito no setor espacial, inclusive com recursos para o INPE, para mais de 600 milhões lá para o LIT, computador, atos para chegar e tudo mais. E um dos a gente tinha aquele acordo com a China, tem um acordo com a China, do CIBERS, só que o CIBERS ficou ultrapassado. A gente tem 2 CIBERS lá no espaço, CIBERS 4 e 4A, que ele faz o imageamento no campo visual do espectro. E hoje em dia a gente tem o Amazônia 1 com tecnologia nacional que tem imaginamento melhor que aquele. A gente já superou essa tecnologia. Então, não faz sentido continuar a fazer um acordo para um produto que a gente já faz aqui, melhor, com tecnologia de fora. Para quê? Eu já faço com a tecnologia nossa. Então, o que eu propus para a China na época, que foi aceito lá, eu fui lá discutir com os chineses, com a Agência Espacial Chinesa, de falar assim, olha, vamos manter o programa CIBERS, mas vamos mudar o objetivo. Em vez de ser satélite de imageamento no campo visual, vamos fazer satélite com radar de abertura sintética, que é um passo extra para o nosso desenvolvimento de tecnologia aqui, e com transferência de tecnologia para o Brasil também. E eles toparam. E aí, com essa situação, eu vi que não teve a viagem, mas eles vão dar continuidade justamente nisso. No Ciber 6 vai ser radar de abertura sintética, ou seja, ela seguiu esse tipo de coisa. Então, não teve, mas vai ter, né? Não, vai ter. Então, isso aí é importante, né, da gente ter isso. Por exemplo, agora, uma coisa que eu briguei muito também lá atrás, cara, era a FINEP, né, com a questão do FNDCT, ela tem 2 partes do FNDCT. Tem uma parte que é reembolsável, que a gente chama, que é feito para empréstimos, e uma parte não reembolsável, que é onde você faz, você coloca recursos para novos laboratórios, você faz editais para startups, uma série de coisas que são utilizadas com esse não reembolsável, né? A parte de vacinas, a gente fez tudo com isso e assim por diante. Quando
Só que o problema disso é que a FINEP pega o recurso da parte reembolsável utilizando o TJLP como taxa. Aí você tem um spread, que a gente diminuiu o spread máximo, né, mas esse dinheiro ficava caro. E lembrar Sim. que a FINEP não é um banco, Sim. a FINEP é um órgão de fomento, para ajudar. Então esse dinheiro tem que ser barato. Para ele ficar barato, ele fazia a tal da equalização. Então você reduz o juro para fazer um empréstimo aqui, e quem paga essa diferença do que o real para o que está usando era a parte não reembolsável. E aí a gente pagava por ano cerca de 300 milhões de equalização. Só para diminuir, diminuir o custo do dinheiro. Eu falei, eu briguei muito, mas essa taxa está errada, essa taxa não dá, tem que ser, então, e conseguimos agora aprovar, né, nesse ano, bom que está aqui, de poder fazer isso, de TJLP para TR, e com isso baixou bastante. Aí reduz a equalização, são mais 300 milhões que sobram para o outro lado. Só para dar um exemplo, né? Claro. Então, o governo age de uma maneira correta, a gente vai aqui e apoia. O governo agir de maneira errada, que nem agora eu vou olhar, eu vou dar uma estudada demais, né, nesse novo arcabouço fiscal. Isso é importante olhar. Então, eu vou ler com muita calma, vou estudar isso, trazer economistas para me apoiar aqui, né? Que eu aprendo rápido, mas eu não sou economista, eu sou engenheiro, né? Sim. Então, vamos olhar com muita calma, porque a gente quer que o Brasil tenha sucesso. Agora, para ter sucesso, a gente precisa atrair negócios, atrair empresas, ser realmente um arcabouço que dê essa segurança, para os investidores chegarem aqui no Brasil, preferencialmente e necessariamente, na verdade, reduzir a carga, esse é outro que vai vir a parte da reforma tributária, reduzir a carga tributária. É importante que esse negócio não seja só uma promessa, falar assim, como é que vai fazer isso aqui para funcionar? Tem que ter base, né, prática para funcionar, e é isso que a gente vai analisar. Então, pode esperar aí, pode ser que eu elogie uma área e critique a outra, porque tem que melhorar. Então, não é questão de ser oposição por oposição, né? A gente está aqui para fazer o país funcionar e sendo oposição. Sim. Até para o próprio governo é importante ter uma oposição inteligente. Sim, mas, por exemplo, aquelas pautas que alguns apoiadores mais, que o próprio presidente, né? O STF, alguns senadores, colegas do senhor, eu quero impeachment do Alexandre de Moraes, impeachment do Barroso, quero convocar o Barroso para o Senado, convocar o Moraes para o Senado, quer flexibilizar as armas, não sei qual a opinião do senhor sobre isso. Enfim, tem toda essa questão que o senhor não costuma se posicionar sobre. Como eu vejo, é assim, por exemplo, essa questão do STF tem, né, projetos de lei tratando tem que mudar a Constituição, na verdade, né, mudança de colocar, por exemplo, 8 anos, 10 anos como mandato para o STF, né, tem outras pautas aí que eu apoio, sem dúvida nenhuma, né, é importante ter essa discussão e ver a questão de impeachment, mesma coisa para impeachment do presidente. Tipo assim, é uma instituição prevista, né, é uma ferramenta prevista, se o agente público, né, seja presidente da República, seja ministro do STF, seja ministro de Estado, que seja, cometer um erro que seja justificável, que se enquadre para impeachment, que é uma coisa séria, não é qualquer coisa isso aí. Então, tem que ser feito processo, sem dúvida nenhuma. Então, claro. De novo, não é questão de fazer as coisas simplesmente por fazer, é fazer da maneira correta. Sabe? E tem que ficar fiscalizando o tempo todo. Verdade. Senador, só para voltar um pouco no tempo, teve durante a gestão do senhor como ministro, uma pesquisa para usar vermífugo, né, no combate a Covid e tal. No final, o Ministério da Saúde não adotou isso. O senhor acha que foi uma ideia correta usar isso? Perfeito. Aquilo lá foi muito bom. Isso aí, de novo, eu trabalho com ciência, eu não trabalho com hipóteses, ideologia. Tinha muito, desculpa, tipo assim, claro, jornalista, mas tinha muito jornalista querendo virar cientista, né? Sim. E isso, então, na verdade, né, primeiro, acho que ele está falando da nitazoxanida. Isso. Né? Nitazoxanida, isso aqui, ele é um antiviral. Olha que interessante, o pessoal só chamava de vermífugo, né? Mas vamos começar a corrigir por aí, isso é um antiviral. Ele serve inclusive para rotavírus, para influenza, foi depois vírus da influenza, etc. E como é que se chegou nesse negócio aqui? No começo da pandemia, eu montei no Ministério um grupo de cientistas, que você pode procurar na internet, você vai achar isso aí, que chama Rede Vírus.
Rede Vírus, MCTI. A gente montou a Rede Vírus um mês exatamente antes da pandemia. No dia 10 de fevereiro nós fizemos a primeira reunião lá. Essa rede é formada por os maiores especialistas do país na área de viroses emergentes. É o pessoal que entende disso. Eu sou engenheiro aeronáutico, então eu não entendo de viroses emergentes. Aprendi bastante durante a pandemia, mas não entendo. Então eu chamei esse pessoal e falei para eles o seguinte, falei assim, olha, vocês são os especialistas nisso. Está acontecendo esse problema em Wuhan, né? A gente está ficando receoso com isso. No comecinho, né? Então, eu preciso que vocês me deem a sua opinião e a sua estratégia. Crie uma estratégia para o Brasil, né, de forma que a gente possa ficar preparado e responder, né, tanto em termos emergenciais quanto em termos de longa duração. Uma estratégia emergencial e uma estratégia de longa duração. Eu, como ministro, eu tenho a caneta, vocês têm o conhecimento. Vocês falam e eu faço aqui. Né? Nesse nível de confiança. Aí eles deram essa estratégia, criaram essa estratégia na parte, como eu falei, tem duas áreas, né? Na parte emergencial, na parte de emergencial e na parte permanente aqui, emergencial. Eles se dividiram em vários subgrupos. Eles falaram assim, vai faltar, se entrar uma pandemia, vai faltar equipamento no Brasil, vai faltar testes diagnósticos. Então, a gente tem que desenvolver com tecnologia nacional testes diagnósticos. Então, formaram subgrupos de testes diagnósticos. Graças a isso, hoje o Brasil tem testes diagnósticos nacionais, tanto com enzimas para PCR, testes com biosensores, testes com inteligência artificial, tudo feito graças a isso aqui. Vai precisar ter análise de águas residuárias, esgoto, para ver que a gente consegue determinar para aquela comunidade, com cerca de 1 ou 2 semanas de antecedência, a gente sabe se vai ter um pico de casos. Então, formaram um grupo de águas residuárias. Vai precisar analisar passagem de vírus de animal, então formaram um grupo que chama Previr, né, de animais, vamos chamar assim, análise de animais, morcegos, aves, etc., né, animais. Vai precisar desenvolver medicamentos, eu vou voltar nessa parte aqui dos medicamentos, né? Como desenvolver medicamentos no Brasil, que o Brasil é completamente dependente de medicamentos, e a gente vai precisar analisar possíveis medicamentos de reposição e desenvolver medicamento nacional para isso. Ótimo, tem um grupo trabalhando com isso. Para a parte contínua aqui, vamos precisar fazer sequenciamento genético. Então, tem lá o Corona Ômica, que é um subgrupo deles. O Ministério fazia 60% de todo o sequenciamento genético no Brasil, ver mutações, etc. Vamos precisar desenvolver vacina no Brasil. Foi aí que a minha ignorância falou assim, pô, a gente já desenvolve. Não, a gente nunca desenvolveu nenhuma. Como não? A gente já faz um monte de vacina aqui? Não, mas a gente faz com a tecnologia de fora, né? Tipo a AstraZeneca, não sabia de fora. Também. Eu também não sabia, então não fique triste não, que a gente, eu falei, mas a gente já faz toda a vacina aqui. Eu falei, não, mas a gente nunca teve a tecnologia para fazer a vacina. A gente importa essa tecnologia, tipo tecnologia lá não lembro o nome da empresa lá da United Kingdom, né, da AstraZeneca, que fabrica um insumo farmacêutico aqui, uma tecnologia de fora. Fazer com tecnologia nossa, nunca fizemos. Então tem que desenvolver vacina no Brasil. Falei, a gente não tem condição de fazer? Lógico que tem. A gente é um cientista, vocês não sabem fazer isso? A gente sabe. O problema é transformar o conhecimento em produto, em vacina. Então foi isso que eu construí no Ministério lá, na UFMG, junto com a UFMG, que é o Centro Nacional de Tecnologia de Vacinas, que pega todo esse conhecimento, congrega, faz pequenos lotes de insumo, testes pré-clínicos com animais, se Anvisa junto, e aí a rede de farmácia no Brasil, né, das indústrias, produz aqui. Então o Brasil, a partir desse trabalho, passou a ser independente do desenvolvimento de vacina. E não é só para a Covid, que já tem 3 aí em teste clínico, né? Mas a importância não é só isso, a importância é que essa mesma tecnologia serve para dengue, zika, chikungunya, febre amarela e etc. Então tudo isso vai ser desenvolvido agora aqui. E o Brasil, eu assinei com a OMS, o Brasil passa a ser o hub de desenvolvimento de tecnologia do hemisfério sul do planeta. Olha que legal, a gente tem que assumir essa... Então, vacinas aqui. E aí vem a parte de infraestrutura, o pessoal responsável por infraestrutura também, aumentar laboratórios, eu aumentei 18 laboratórios NB3, nível de biossegurança 3, já consegui recurso pelo FNDCT, 1,6 bi, para fazer o laboratório de nível de biossegurança 4, lá do lado do Sirius, acelerador de partículas, vai ficar pronto o ano que vem, pelo planejamento, com 3 empresas trabalhando nisso aqui. É o único da América Latina e o primeiro do planeta conectado com um acelerador de partículas, né?
E também tinha um pessoal aqui que fazia análise de impactos, tanto sócio quanto econômicos, de pandemia, tudo isso aqui perene. Né? Aí falei tudo isso aqui para chegar nessa parte, medicamento e reposição. Para você ver quanta coisa foi feita, isso aqui hoje compreende o que a gente chama o que eu chamar de programa escudo. Então, o Brasil não estava preparado, o mundo não estava preparado para essa pandemia. Mas quando entrar as próximas, e elas vão acontecer, se o Ministério mantiver isso aqui funcionando direito, o Brasil vai estar preparado para encarar as próximas pandemias com muito mais propriedade, perder muito menos gente. E o mundo também, porque isso acaba sendo cruzamento. Claro. Agora, com relação ao medicamento de reposição, como é que é isso? Acontece assim. Acontece assim. Você não tem nenhum remédio no começo. Aí o pessoal ficou testando. Pô, usa isso, usa aquele negócio, né, tal. Mas ninguém sabia exatamente se funcionava ou se não funcionava. Aí eu juntei, um grupo de cientistas aqui. Eles fizeram uma relação de 2.000 medicamentos, né, antivirais, inclusive a nitazoxanida, que é antiviral também, além de ser usado para vermífugo, mas ele é antiviral. Né? Pegaram 2.000 medicamentos e começaram a testar. Testar como? Lá no Sirius, no acelerador de partículas, ali não é só o acelerador, tem um acelerador e tem mais 3 laboratórios, um de biocombustíveis, um de nanotecnologia e um de biociências. Então, o laboratório de biociências... Em Campinas, não? É em Campinas, né? Agora vai ter mais, vai ter um de NB4 e ter um de supercondutores. Mas o de biociências, eles pegaram esses 2.000 medicamentos, usando inteligência artificial e computação gráfica dentro lá, eles faziam o desenho da proteína do vírus, né? Você lembra do vírus? Tem aquelas pontinhas deles, né? Proteína S, P, o desenho daquilo e a célula, né? E o medicamento para se encaixar na proteína do vírus. Aí monta isso aí tudo e foram testando as moléculas de 2.000 medicamentos. Imagina um trabalho para fazer isso. Então, esses cientistas fizeram, de altíssimo gabarito no Brasil, fizeram isso e determinaram 5 medicamentos que eles falaram, olha, esses 5 aqui têm a possibilidade de reduzir a carga viral, né? De reduzir a carga viral. Ok. Eram antivirais, entre eles a nitazoxanida. E aí a nitazoxanida mostrou, depois pegaram esses 5 e fizeram testes in vitro, que é com célula de macaco e com célula humana. Né? Então testaram e viram que essa tal de nitazoxanida ela reduzia a carga viral em 94%, ou seja, é uma coisa que dá esperança. Mas o fato dela funcionar, inteligência artificial, funcionar in vitro, não significa que ela funciona com o corpo inteiro de uma pessoa. Sim. Aí você tem que fazer teste clínico. O senhor chegou a tomar, né? Quando teve nitazoxanida? Não, mas uma das substâncias testadas. Não entendi, desculpa. O senhor chegou a tomar o que o senhor chegou a tomar quando teve a Covid? Eu lembro que o senhor falou. Eu tomei isso aqui. Né? Mas teve algum efeito adverso? Teve alguma coisa? Teve, ele funciona realmente. Assim como eu, foram 400 pessoas que fizeram o teste, né? 400 pessoas. Então, para fazer teste clínico, como é que funciona? Você tem que ter autorização da Anvisa, né? Tem a autorização da CONEP, aí fizeram todas as autorizações e um grupo de pesquisadores, né, gerenciados pela professora Patrícia Rocco, que é uma das maiores cientistas do Brasil. Ela já orientou, para você ter uma ideia da capacidade da mulher, ela é membro da Academia Brasileira de Ciências, membro da Academia Brasileira de Medicina, Farmácia, etc., professora da UFRJ, e ela liderou um grupo de pesquisa, ela já orientou mais de 130 ou 150 mestres, doutores, pós-doutores, a mulher é uma sumidade, né? E aí ela montou esses testes clínicos e foram realizados com cerca de 400 pessoas, né? E aí ela analisou o resultado, como é que era? A pessoa tomava nitazoxanida, primeiro tinha que estar com Covid. Sim. Né? Aí a pessoa estava com Covid, nos primeiros dias da Covid, aí tomava o medicamento, né? Eu não lembro agora quantos que era tomar o medicamento, tantos por dia, né? Em tais doses, tomava o medicamento, aí eles mediam a carga viral ali no começo, aí depois, passado tantos dias, acho que tomava de novo, e no final lá eles mediam a carga viral depois de um certo tempo. Eu não lembro mais o protocolo, mas obviamente é um protocolo tudo determinado ali no protocolo científico, né? E no final eles determinaram que a carga viral no começo estava aqui, aí tomava o medicamento, durante certo dia a carga era reduzida.
Agora, a velocidade dessa redução aqui depende do organismo de cada pessoa. Sim. O objetivo era determinar se reduzia a carga viral. E determinaram que reduz a carga viral. Fizeram todos os testes, né, calcularam tudo e reduz a carga viral. E foi isso que eu apresentei. Até eu lembro quando apresentei, o pessoal falou, pô, mas não tem número. Não. Pô. Cara, o importante é mostrar a variação. Se eu for mostrar em número, eu vou ter que explicar como é que funciona logaritmo neperiano para fazer esse tipo de coisa. Porque isso aqui, na verdade, se você colocar em outra escala, fica todo esquisito. Então, isso aqui é em logaritmo neperiano. Sim. Se eu botar o número, eu vou complicar aqui tanto que o pessoal olhar e falar assim, pô, né? Claro. Então, mas o fato, esse negócio demonstrou que reduz a carga viral. Então, foi feito o paper científico, né, como chama, a publicação científica. Essa publicação científica foi enviada para revistas internacionais, foi publicada em uma das maiores revistas de ciência do planeta, do setor, né, comprovaram lá, ou seja, por surpresa de muita gente que ficava falando bobagem com isso, a nitazoxanida é cientificamente comprovada como um medicamento que reduz a carga viral. Ah, mas protege para a pessoa não morrer? Aí é outra coisa, que é outro teste, que depende do organismo da pessoa, mas reduz a carga viral e foi provado cientificamente. Fizemos no Brasil, foi publicada no exterior, né, fizeram no Brasil, depois fizeram os mesmos testes na Argentina, chegaram ao mesmo resultado, independente, grupos independentes, logicamente, depois fizeram o mesmo teste na Europa, só que na Europa eles chamavam de NT300, em vez de nitazoxanida, mas é o mesmo medicamento. Ou seja, a nitazoxanida é comprovada que faz essa redução. Diminui. Infelizmente não foi usada no país. Aí você vê assim, né? Eu não sei dizer quantas pessoas poderiam ter sido salvas com isso, mas infelizmente estava aí, uma coisa comprovada cientificamente. Mas o Ministério da Saúde não quis usar aí o próprio gestão. Esse é um ponto importante. Tipo assim, qual a relação entre os dois ministérios, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia, ele faz isso. A gente faz pesquisa, desenvolve, tal. Agora, quem decide se usa, se não usa, como que usa, mesmo que a gente desenvolve vacina. Agora, como que vai usar a vacina, é o Ministério da Saúde que determina. E outra coisa, aliás, deixa eu aproveitar esse momento também para uma coisa que eu fiz até um pronunciamento essa semana, ou foi semana passada, que é tanto assim, coisa? Sim. Aqui é importantíssimo isso aí. Uma coisa está me preocupando, e muito, e não só a mim, mas os cientistas também, né? Que aqui eu acabo representando os cientistas aqui. Que é o seguinte, a gente tinha as notificações de Covid, você lembra? Eram diárias as notificações, no site do Ministério da Saúde era notificação diária. E você ia acompanhando. Aí, você vê, né, com a utilização de vacina ela não protege você de não pegar o Covid, mas ela te ajuda a ter menos efeitos da Covid e reduz a mortalidade, o que a gente quer ver, né? Então, você vê os casos começaram, aumenta, tal, e foram caindo, né? Sim. Casos diários, eu estou falando aqui, né? Casos diários, assim, foram caindo. E aí, de repente, em janeiro, né, o Ministério da Saúde fala assim, olha, eu vou parar de mostrar os dados. E a gente teve carnaval no meio do caminho. Sim. Entendeu? Ou seja, na linguagem de piloto, você está voando instrumento numa região montanhosa, que é o carnaval. Então, você não pode desligar o painel do avião. Aí, desligou isso aqui. E aí, começaram a apresentar semanalmente. E aí, olha esses dados, vê se você não fica com medo aí também dessa coisa. Eu fiquei, quando vi isso aqui, ó. Dia 4 de março. Março, né? Março agora. 4 de março. O número de casos era, vou colocar, perto de 10 mil, 9.700 e não sei quantos casos diários aqui, né? Sim. Quase 10 mil casos, né? Ok. Dia 11 de março, uma semana depois, número de casos. 59.900 e pouco, 60 mil casos. Teve um aumento aqui de 600% em uma semana do número de casos. E aí, escuro, parou. Aí não divulga mais nada, né? Não. Nem semanal? Não. Aí eu falei, pô, e quanto que está agora? De repente está aí, tendo, sei lá, 100 mil casos por dia ou mais. E aí foi o que eu reclamei. Falei assim, gente, tem que mostrar os casos. Não é porque mudou o governo que a Covid falou assim, foi embora. Não, ela continua. A gente tem que... a pandemia não desapareceu. Claro. Senador, só para não estender tanto assim, matando o tempo do senhor, só mais duas perguntas no máximo. Uma é que eu vi uma nota ontem, se não me engano, de uma história curiosa até que o senhor deu um presente para o ex-presidente Lula,
presidente Lula, né? Uhum. Presidente de novo. Há um tempo, um relógio. Como é que foi essa história? O que o senhor deu de presente? Eu vi também, mas falar para você, eu fiquei tentando lembrar, porque na época o que aconteceu? Quando eu fiz a missão, né, que eu era astronauta ligado à Agência Espacial, né, brasileira, eu era da Agência Espacial Brasileira, e o Lula era o presidente. Sim. E na época, eu lembro que a agência tinha uma série de brindes, né, moedas, coisas assim, que eu acabava sendo o portador, né, de entregar essas coisas. Então, pode ter sido um caso desse aí, de eu ter entregue algum brinde da agência, alguma coisa do tipo. Mas algo assim. E foi interessante, porque quando eu voltei, eu fiz uma peregrinação, né, indo nos lugares e apresentando junto com a agência. E volta e meia tinha um brinde ali, né? Então, às vezes era uma moedinha de coisa da missão, com o símbolo da missão, às vezes era pet, então distribuía aí muitos deles na época, era normal. Pode ter sido isso, mas o senhor não lembra exatamente do dia, eu não lembro exatamente do momento. Eu lembro que eu fui lá falar com ele, se eu lembro que eu fui falar com ele. Foi a única vez que o senhor falou com ele? Não, né? Oi? Foi a única vez que o senhor falou com ele? Não, né? Ou... Foi uma das únicas vezes que eu falei com ele, que eu ia mais pelo fato de ser astronauta, né? Sim. Na coisa. Eu encontrei com ele uma vez, que eu também sou embaixador da ONU para desenvolvimento industrial. Mas era outra coisa. Eu sou também embaixador mundial do ensino profissionalizante. Estava tendo uma competição, eu acho que era em Alemanha, em algum país que eu estava lá como embaixador, acompanhando as competições entre jovens do mundo inteiro, inclusive do Brasil, né? Tinha o Senai lá que participa. E aí ele chegou lá, ele me viu, também eu encontrei com ele lá. E depois eu encontrei com ele também em Moscou, né? Quando ele foi para a assinatura, ele estava lá com o Putin, né? Tem até a foto junto lá, ele e o Putin. Mas, olha, eu como... tem a presidência, né? Aí você tem o Ministério de Ciência e Tecnologia, aí você tem a Agência Espacial, aí você tem eu lá embaixo. Então, entendi. É encontro de funcionário, assim, né? Claro. Vai ter disputa no que vem na Prefeitura de São Paulo, né? O senhor é senador do Estado. Não sei se vai se envolver na disputa local lá da cidade. Mas o ex-colega do senhor, Ricardo Salles, está tentando ser candidato e tal. Tem um prefeito atual também. O senhor tem algum candidato aí de coração, de preferência? Ontem até, né? O Ricardo estava aí, junto quando chegou o presidente também. Ele quer ser candidato, né? Sem dúvida. Ele me falou que ele quer ser candidato lá, né? Mas isso, até saber quem, na verdade, é mais uma questão do partido, né? O Valdemar, o pessoal mais ligado ao partido, quais são os planos do partido, né, de lá. E, embora, você vê, está falando para o ano que vem, né? Parece que é daqui a pouco, mas ainda está um pouco distante, acho que ainda vai se configurar mais esse cenário lá. Sim. Ele está disposto a ser, isso é uma coisa que eu posso garantir, né? Ele está disposto a ser candidato, né? Tem o Nunes também, que está sendo cogitado ali, inclusive, né, de ter o apoio do partido. Sim. Mas eu estou falando assim, eu acho porque eu não participei de nenhuma negociação disso, eu acho que ainda não tem nenhum martelo batido com relação a isso, não. Né? Entendi. Uma coisa eu tenho certeza, né, que eu não vou ser candidato, essa parte eu posso garantir. Que o pessoal me perguntou isso, eu falei assim, eu não, né, eu não sou... Se estiver nas pesquisas lá, ganha em primeiro turno com 80%, você não iria? Olha, eu fui eleito para ficar aqui para o Senado, né, então eu gosto de respeitar muito, porque é uma coisa que eu sempre criticava, o pessoal chega meio mudo, mas eu vou... né, fazer um bom trabalho aqui no Senado, porque eu acho que a gente precisa muita coisa para o Estado de São Paulo. Eu falei de alguns planos na área de educação, mas tem outros planos em outras áreas também. A gente vai ter a reforma tributária, que a gente vai ter que olhar com carinho aqui para o Estado de São Paulo. A gente vai ter, por exemplo, né, o Pacto Federativo, que também provavelmente vai ter muitas discussões com relação a isso também, de se olhar para o Estado de São Paulo. A gente tem que olhar para a saúde do Estado de São Paulo, né, e melhorar a questão de filas, que ainda é muito alto o número de pessoas esperando. A gente fala em São Paulo, o pessoal tem a noção assim, o Estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, não está precisando de muita coisa, mas tem muita diferença ainda dentro do próprio Estado de São Paulo. Conversei com muitos prefeitos aqui, né, falei quase 100 prefeitos, conversei esses dias, e agora eu vou começar a fazer viagens pelo Estado de São Paulo,
a partir de maio, né, eu vim organizando tudo aqui até maio, depois a partir de maio eu comecei a visitar micro-regiões do estado de São Paulo, ver ali as necessidades dos prefeitos dessas micro-regiões, utilização muito de tecnologia para ver como que a gente consegue ajudar, Sim. atração de empresas, né, para o estado também, Claro. empregos, tem que gerar empregos, você tem muito trabalho lá para o estado. Entendi. Só para encerrar, ontem o presidente Bolsonaro voltou, como é que o senhor falou com ele, falou com ele hoje, tal? Hoje não, falei ontem. Ontem, né? Tava lá na recepção dele. O senhor acha que primeiro, foi uma decisão correta ele ficar esse tempo todo fora, sem falar, sem se posicionar? E outra coisa, essa não deu margem para as pessoas criticarem ele e ele não rebater? Por exemplo, a questão das joias. Ele errou na questão das joias de ter pegado e tal? O que o senhor avalia? Eu vejo assim, primeiro, eu conversei com ele ontem, como eu falei, eu conheço ele há muito tempo. Né? É muito bom você rever, eu considero meu amigo, assim, mas é muito bom você rever a pessoa, né? Depois de, fazia tempo que eu não via pessoalmente, né? Eu falei 1 ou 2 vezes por telefone, olha lá, muito rápido. E então, uma coisa que eu notei, ele estava feliz, né? Eu conheço ele assim no olhar de estar de volta ao país, ele estava muito feliz, assim, você percebe isso, né? Eu acho que esse tempo para ele foi importante para ele descansar, colocar a batida que teve durante a batida que eu digo, a agenda que teve durante a campanha, durante tudo isso é muito estressante, né? Estressante demais. Eu não sei como é que ele aguentou, para falar a verdade, porque ele já não é mais novo, né? Eu não sei como é que ele aguentou tudo isso aí lá. Eu ficava, eu sou bem mais novo que ele, eu vendo lá em São Paulo, eu acompanhava as coisas de São Paulo, de repente ele saía ali de uma coisa e ia para, sei lá, para Recife, né? E não sei como é que ele aguentou tudo isso, mas foi importante ali. É estressante também do ponto de vista emocional, tudo isso, né? Então, acho que foi bom para ele um período para ficar fora do circuito, né? Com ele retornando agora, certamente ele retoma atividades, principalmente junto ao partido, né? Ele passou a ser o presidente de honra do partido, que ele deve viajar pelo país afora, eles devem fazer agora com o Braga Neto, que está lá também, como secretário executivo, eles devem preparar uma agenda para ele aqui, para visitar as diversas cidades, falar com as pessoas, né? E aí vai ter toda a oportunidade das pessoas perguntarem para ele diretamente. Então, essa parte das joias, essas coisas todas, que eu não tenho dados dessa coisa, nada, isso aí tem que conversar diretamente com ele. Então, ele vai falar sobre isso, ele vai falar sobre as razões por que ele decidiu ficar lá. Então, é importante, né, que ele fale sobre isso. Eu não gosto de ser intermédio, porque seria uma interpretação só da minha parte. Então é melhor ter uma fonte direta. E ele vai ter chance de falar isso ao longo aí dessas viagens pelo Brasil afora. E vai ser bastante interessante você ver, né, essa junção, vamos dizer assim, né? Ele tem condição de voltar a ser presidente em 2026? Ele? Eu acho que sim. Vai ter... Né, certamente vão ter processos aí a verificar, mas eu acredito que sim, né, que ele deve ser o candidato, o nosso candidato, aí, o candidato para 2026, né, e ele vai ter esse tempo agora, durante esses 4 anos, para colocar suas ideias, apresentar, conversar em todo lugar. E é importante porque ele passou esse tempo, né, nos Estados Unidos. Eu vivi 20 anos nos Estados Unidos, lá, né, fiquei em 1998 até 2018, né, ali com a NASA, e você acaba conhecendo bastante do país, logicamente. E ele teve esse tempo ali de 3 meses, foi interessante para ele conhecer também o modo de vida, mas não só isso, as estruturas de como funcionam as coisas nos Estados Unidos. Por que as pessoas falam tanto do milagre americano, né? A pessoa vai para lá com uma mão na frente e outra atrás e acaba virando um milionário através de trabalho, educação e tal. O que a gente precisa fazer no Brasil para chegar nesse ponto, né? Então, eu acho que foi importante para ele ter essa visão de lá. Eu acho que ele traz um refresh aí também, novas ideias para cá. E a gente precisa ter isso, né, de um futuro presidente. Entendi. Pois, senador, obrigado aí pelo tempo do agradeço senhor. Aí. Deu um tempão, espero foi um que tenha. Tempão. Verdade. Mas é ótimo. Olha, a gente está aqui à disposição, viu? Tem muita discussão de muitos temas aqui. Ontem, lá no Ministério ficava, obviamente, focado ali em ciência, tecnologia, inovações. Claro. Que amplo, e né? As aplicações. Eu gosto de ver coisa prática, né? Engenheiro gosta de ver coisa, de ver como que eu uso esse negócio para melhorar saneamento, como é que eu uso esse negócio para melhorar a segurança pública, para melhorar a parte de saúde. Aliás, fiquei muito feliz, eu fui lá no INCOR outro dia,
para entregar lá umas emendas, né? Do Serra, não minha, do Serra. Do Serra, né? Porque que eu estou do mesmo jeito que eu fiz no Ministério, né? Que eu falei de aproveitar projetos anteriores que já estavam em andamento para dar continuidade, que eu acho importante isso por causa de economia, por causa de tudo para o Brasil, né? No Senado também. Eu cheguei aqui, né? Tinha os projetos de lei do Serra, né? Essa coisa. Então pedi para desarquivar. A gente está analisando todos eles para dar continuidade em ideias e propostas. Eu pretendo conversar com ele também, não consegui, que ele não estava bem de saúde. Eu pretendo conversar com ele também, pessoal. Conversei com a filha dele. E as emendas, né? Então ele tem muitas emendas. Você sabe, 50% das emendas vão para a parte de saúde, né? Então tinha muitas emendas agora para a saúde. E aí eu falei, olha, vamos ajudar esse negócio a funcionar da maneira como ele vislumbrou, né? Então peguei minha equipe e falei, vamos trabalhar para funcionar esse negócio dele aqui. Parece um pouco, não é usual, mas eu acho importante. Entendeu? É bom, né? Pegar continuidade. Do mandato que acabou, né? Aí eu fui lá para entregar e fiz questão, obviamente, de falar, olha, eu estou aqui, né, com essa emenda, né, que foi feita pelo ex-senador José Serra, né? Então fui lá na Faculdade de Medicina, no HC e no INCOR, né? Mesmo porque tinha muita dessa parte voltada para ciência e tecnologia, para a área de desenvolvimento com processo com inteligência artificial. Aí o pessoal do INCOR falou, pô, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, né? Claro. E eu tinha feito um trabalho com eles lá, com o Ministério, dentro dos editais que nós tínhamos, as chamadas do CNPq, os editais da FINEP, tinha um investimento para desenvolvimento de telemedicina com inteligência artificial aplicada, uma série de coisas. Aí eles me mostraram uma sala, super legal, parece uma sala de controle de missão, em que eles conseguem ali eles têm os maiores especialistas em transplante de coração, em tudo que se trata de coração, né? E aí eles fizeram essa sala, nessa sala eles conseguem simultaneamente, vamos dizer, um cara está fazendo uma cirurgia, que eles estavam fazendo na hora, lá no Maranhão, eu acho que era na Universidade Federal do Maranhão, no Hospital do Maranhão. E eles assistindo aqui, os médicos aqui, um tipo top de especialista assistindo junto com o médico lá usando câmeras e etc, e podendo falar com os médicos daqui simultaneamente, era um negócio acontecendo naquele momento. E eles me falaram que com essa coisa que foi feita, com o recurso que a gente colocou lá do Ministério, eles já conseguiram, lógico que já operaram muita gente, mas já salvaram 8 pessoas, assim, que o médico estava fazendo lá, de repente aparece uma situação, assim, né? Já aparece uma situação, o médico que tem experiência para falar, olha, esse negócio está acontecendo, faça isso. O cara faz e salva a pessoa. Pô, isso é uma coisa que vale a pena da tecnologia, sabe? Então, super legal isso. Não, é importante. Tem um caso curioso do que o senhor é suplente do senador Jordano também, né? Se ele tirar a licença, vai... mas ele não vai, eu já falei para ele, você está proibido. Ele não vai, não. Ele tá, entendi. Mas ele tá tranquilo aí, a gente tá com a bancada bem tranquila, a Mara também, a gente senta... A única coisa ruim é que o Estado de São Paulo senta lá atrás, né? A gente fica... não presta atenção. Porque é por ordem alfabética do Estado, né? Então fica São Paulo, Santa Catarina, tal lá. Fica o S lá atrás mesmo. Aí eu gosto de... Como eu ouço mal, eu gosto de ir pra frente para poder enxergar o que a pessoa está falando também. É lugar marcado, né? Aí você vai me ver sempre lá na frente, eu vou usando os lugares, mas eu estou gostando muito da experiência aqui, viu? Muito mas bacana. Isso é bacana mesmo. Eu gosto porque você pode ajudar em muita coisa diferente. Então eu estava falando ontem de marcos de saneamento. Outro dia eu estava falando sobre gripe aviária, né? Que precisa, né? E assim vai, sobre inteligência artificial. Então, muito bom. Pois obrigado, então, ministro. Conte com a gente aí. Foi um prazer.